Então, o que ele serve? Ele permite ler e gravar arquivos em outros formatos, que não esses dois que eu mexi aqui, permite também a leitura e gravação gradual de arquivos, linha por linha. Quando você tem um arquivo de 10 milhões de linhas, você lê ele todo de uma vez para uma variável da memória, você pode estourar a sua memória. Entendeu? Às vezes o que você tem para fazer é linha por linha, como aliás é esse caso agora aqui. Você lê uma linha, trata, pode jogar fora, lê outra, lê outra. Bom, então, quais são os comandos básicos para o uso de arquivos? Você precisa abrir e fechar arquivos. Você tem esses dois comandos aqui, mopen e mclose. Esse M é de uma família o Scilab tem diversas famílias de funções para lidar com arquivos. Tá bom? Essa aqui é a família M, que é a única que eu estou usando aqui. As outras eu nem sei. Mas aí, então, eu vou explicar daqui a pouco para que serve abrir e fechar arquivos. O mgetL, ele tem uma outra versão aqui, tá bom? Você dá um arquivo e dá também o número de linhas que você quer ler, para você não precisar de ler todas as linhas de uma vez só. Tá bom? E esse mfprintf é muito parecido com o printf, só que ao invés de imprimir, de mostrar na tela, ele grava no arquivo. Esse MEOF, o M da família, né? E EOF é de End of File, de fim de arquivo. Bom, ele permite testar se você já atingiu o fim de um arquivo. Bom, para que serve abrir e fechar arquivos? O seguinte, o arquivo fica lá dormindo quietinho lá no disco. Quando você quer utilizá-lo, uma parte dessa informação tem que vir para o processador. Bom, para você conseguir manipular. Então essa parte vem para o processador e essa parte fica ali no processador. E você vai manipulando o arquivo. Algumas coisas vão para o disco, outras coisas não vão, você vai mexendo com o arquivo. Bom, quando você abrir o arquivo, então, significa trazer essa parte da informação para você conseguir utilizar. Bom, fechar o arquivo significa o seguinte, uma parte dessa informação que você está mexendo lá no processador, não necessariamente ela se refletiu no disco. Entendeu? Então, fechar um arquivo significa que você vai colocar tudo que você manipulou do arquivo garantidamente no disco. Bom, então, você precisa de abrir e de fechar. Esses outros comandos que a gente aprendeu, o mgetl integral, né, e o mfscanf, eles abrem e fecham os arquivos automaticamente. Tá bom? Abre no começo, fecha no fim. Bom, como é que você abre? Com esse comando mopen. O mopen, né, você tem um nome completo do arquivo, tá bom? E também uma indicação do que você pretende fazer com ele. Tá bom? R para read, né, para ler o arquivo, e W para escrever no arquivo. Esse comando mopen produz, eu sempre uso a letrinha D minúscula, de descritor. Ele produz um treco aí que chama descritor de arquivo. Bom, e é esse descritor que a gente utiliza em todos os outros comandos, para ler, escrever ou, finalmente, para fechar o arquivo. Bom, o mclose fecha o arquivo, como eu disse, tá bom? Você fecha o arquivo que já foi aberto. O mfprintf, ele é igual ao printf, ele só tem um parâmetro extra, que é um descritor de arquivos. O resto, você tem aqui uma frase, cheia de código de formato lá dentro, não, %F, %G, o que vocês quiserem, tá bom? E uma lista de expressões, tá bom? Ou seja, é igualzinho o printf, tá? Exceto que precisa de um parâmetro a mais, e o efeito dele consiste em gravar uma linha no arquivo. O mgetl, desse jeito aqui, ele tem um parâmetro a mais. Primeiro, tem que ser um descritor de arquivo, não um nome de arquivo, um descritor de arquivos. Viu? E ele lê tantas linhas quanto especificadas aqui por esse parâmetro adicional. Tipicamente, a gente lê uma linha. Tá? É de longe o caso mais frequente. Você lê uma linha e trata. A cada chamada, novas linhas são lidas. E a gente usa isso para ler uma linha e depois a gente tem que dissecar essa linha, separar em campos, que é o que nós vamos fazer daqui a pouquinho. Bom, então, agora vamos desenvolver o nosso programa. Então, vamos lembrar do enunciado dele.
bom? O enunciado é esse que está aqui. Vou manter ele de lado aqui. Então você tem um arquivo. Tá? Vou começar aqui um novo programa. Eu vou, mais uma vez, fazer uma programação top-down. Então, o que é a primeira coisa que eu quero fazer é ler esse arquivo. Bom, então eu vou ler esse arquivo para as minhas variáveis. Como é que eu vou ler esse arquivo? Eu tenho uma variável que é para os anos, tá bom? Inscrições e como é que é? Isso é o que eu quero que uma função minha que vai ler esse arquivo produza. Li o arquivo. Depois que eu li, eu vou fazer aquele cálculo, tá bom? Então, aqui eu vou ter então um vetor coluna. Isso aqui terá produzido para mim um vetor coluna, todos três aqui do mesmo, três vetores coluna, tá bom? Os três do mesmo tamanho. Bom, aqui tem os anos, tá bom? Aqui as inscrições, aqui os nomes. Esse aqui é um vetor numérico. Então, agora aqui eu vou fazer o seguinte: anos de casa, tá bom? Um outro vetor igual a 2015 menos anos entrada mais 1, né? Porque eu quero que o anos de casa, o cara entrou em 2015, eu vou falar que ele está no ano 1. Bom, e depois que eu fiz isso, eu quero que ele grave um arquivo. O que eu vou passar para ele? Toda a informação que eu tenho aqui. Está pronto aqui o meu programa, gente. São 3 linhas. Bom, claro que eu deleguei, né, eu empurrei, bom, uma boa parte, uma parte essencial da responsabilidade do programa funcionar para funções que eu ainda não escrevi. Bom, deixa eu gravar isso daqui. Vou gravar esse arquivo. Então agora vamos escrever essa função aqui, ler arquivo. Vou copiar isso daqui que vai ser igualzinho. Bom, então essa função não recebe nenhum parâmetro de entrada, vai ler o arquivo e produzir esses 3 vetores aqui. Bom, se eu quero ler um arquivo, a primeira coisa que eu tenho que fazer é localizar esse arquivo. Então, arc, então o nome que eu dei aqui, igual a get file. O arquivo é CSV, tá bom? Então eu vou pôr asterisco.csv. Podia ter um nome mais significativo, mas vou pôr assim para simplificar o nosso trabalho. Bom, agora eu já sei o nome do arquivo, então eu vou criar um descritor para ele, abrindo o arquivo. Vou abrir o arquivo de arc igual a mopen arc, que já tem o nome completo dele. Eu estou abrindo para ler, tá bom? Esse aqui é o arquivo de entrada, eu só vou ler. Então, abrir esse arquivo. Em geral, na hora que eu ponho um mopen, quando eu lembro, gente, às vezes eu esqueço, eu já ponho aqui mclose de arc. Tá bom? Para não esquecer de fechar isso aqui. Bom, então, agora aqui, já abri o arquivo. Então, lembrando aqui o formato do arquivo, tá bom? O formato do arquivo é esse daqui, bom, que está aqui. O que eu tenho que fazer? Então, eu tenho que ir pegando linha por linha aqui e colocando os valores naqueles vetores que eu quero criar, tá bom? Nesses vetores aqui, ano de entrada, inscrições, inscrições e nomes. Bom, então, eu tenho que varrer esse arquivo do começo ao fim.
Então, como que eu varro um arquivo do começo ao fim? Enquanto not MEOF the arc, bom, ou seja, enquanto não atingir o fim do arquivo, eu vou ler uma linha e tratar essa linha. Para eu ler uma linha, eu vou fazer linha igual a mget l de arc. Lembro desse aqui, gente? Então, aqui eu estou lendo uma única linha. Agora, aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar essa linha, eu vou ter uma linha que vai ser um string desse tipo aqui, tá bom? Do tipo desse outro aqui. Aqui já é de sair. Uma linha minha vai ser uma coisa desse tipo que está destacado aqui. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar separar esses campos aqui, tá bom? E ir colocando nos meus vetores. Então, primeira coisa, vamos separar os campos aqui. Tá bom? Então, eu vou colocar aqui, vou falar assim, ano, sem o S, tá? Vou explicar. Nome. Então agora eu já separei, tá certo? Eu li, com esse comando aqui, li uma linha, tá bom? Que vai dar um string desses aqui. Com esse outro aqui, eu tenho separados o ano, a inscrição e o nome. Eu terei, né? Porque ainda não escrevi isso daqui não, mas eu estou contando com isso. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que ir colocando nesses vetores. Então, agora, eu tenho que... Qual posição do vetor que eu coloco? Bom, tem uma coisa que eu não fiz aqui, foi de criar um ponteiro para qual posição que eu vou colocando. Bom, eu começo com K igual a 0. Aqui eu faço K igual a K mais 1. E aqui, sim, anos, entrada K, tá bom? Na posição K, igual a entrada, inscricóis K. Estão reparando a diferença do plural para o singular, né? O plural são variáveis simples, o singular são variáveis simples e plural são os vetores. E nomes K. Pronto, gente, eu acho que isso aqui funciona. Funciona não, né? Porque eu preciso extrair os campos dessa linha. Como que eu faço isso? Vocês lembram da função token, gente? Se eu pegar aqui, ó, deixa eu pegar uma linha dessa. E vamos usar a console aqui para fazer um treinozinho aqui. Aqui. Então, atribuir a variável linha esse string aqui. Se eu fizer aqui, ó, tks, digamos, t igual a tokens de linha com separador ponto e vírgula, eu vou obter esse vetor coluna aqui, tá bom? De strings, que ele picou essa linha inteira aqui nos pontos onde tinha ponto e vírgula. Bom, então aqui, ó, eu vou fazer isso mesmo. Eu sempre chamo de TKS os tokens, tá bom?
Tá bom, gente? Tá? Ou seja, eu peguei aqui, fiz isso aqui, ó. Isso aqui é o primeiro token, que resultou da função token, tá bom? Esse aqui é o segundo, e esse aqui é o terceiro. Bom, tem aqui um errinho que eu já vou adiantando, porque isso daqui, gente, isso aqui é um string, tá bom? O primeiro token, apesar dele só conter algarismos. Então aqui eu tenho que, como eu quero que o ano seja numérico, bom, eu vou pôr aqui eval dessa função aqui. Tem outra coisa aqui que é mais sutil, gente, que é o seguinte, tem uns branquinhos sobrando aqui, não tem? Tá vendo? Porque quando a gente olha o arquivo original aqui, ó, entre o ponto e vírgula e o começo do nome, tem um espaço aqui. Então, toda vez que você for extrair esse tipo de coisa, uma função boa de você utilizar, gente, é essa strip blanks, que ele tira os brancos extras de um string. Bom, deixa eu mostrar aqui para você. Então, tá vendo aqui? Eu estou definindo um string S, tá vendo? Com vários espaços em brancos aqui, tá bom? Então, agora se eu fizesse strip blank de S, ele tirou os brancos que estão para cá e os brancos que estão para cá. Tá bom? Os brancos que estão sobrando. Então, aqui, ó, o que eu estou fazendo aqui é exatamente tirar os brancos que estão sobrando, que são muito chatos, gente. Às vezes você quer calcular o tamanho de um string, e ele fica contando, os brancos contam como caracteres, e mais chato ainda, você não enxerga na hora que você manda imprimir. Bom? Então eu sempre, toda vez que tem que pegar uma coisa, eu sempre faço isso aqui. Bom, aqui, gente, já está num ponto que a gente consegue testar uma parte do programa. E eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui um comando pause, que depois eu tiro. Bom, mas eu coloco aqui para eu já ir testando. Tá bom? A postura de longe mais recomendada, para você ir adquirindo confiança no seu programa, é você não esperar ele crescer demais para ir testando, não. Dá para testar, ainda que parcialmente. Se der para testar parcialmente, vamos testar, que daí a gente vai consertando os erros, vai arrumando uma série de problemas aqui que podem ocorrer. Então eu vou mandar rodar e ele vai parar aqui nesse pause. Então, mandei rodar, preciso salvar e executar, salvei. Aqui ele pediu o arquivo de entrada, tá bom? Eu escolhi esse daqui e já está no pause aqui, tá vendo? Ele vira esse 1 aqui. Então aqui, agora, ele deve ter lido já tudo isso daqui, tá bom? Vamos ver aqui, size, anos, entrada. Tem 20 linhas por uma coluna. Se a gente olhar o arquivo aqui que foi lido, tá bom, gente? Ele tem também 20 linhas. Ah, então, tá bom, temos 20 linhas. Vamos ver aqui, nomes 3. Débora Cassalade, não sei o quê. Cadê o arquivo aqui? Aqui, o terceiro, tá vendo, gente? O nome 3 é esse daqui. Então, eu já fico contente que, aparentemente, essa primeira parte de ler os negócios está funcionando. Então, agora resta gravar o arquivo, né? Fazer esse cálculo aqui. Isso aqui eu nem vou testar, não, gente. Isso aqui é um comando só, não tem muito erro, não. Mas vamos ver, então, essa função grava arquivo. Que nós não fizemos ainda.
que eu tenho que fazer aqui agora, gente? Eu quero gravar um arquivo em formato CSV também. Bom, então, para cada elemento, para cada linha, afinal a gente acabou com uma tabela assim, formada por 4 vetores paralelos. Bom, então, para cada posição desse daqui, eu tenho que criar uma linha e gravar essa linha no arquivo de saída. Então, a primeira coisa que eu tenho que saber, eu tenho que fazer um loop, eu vou fazer um for, eu tenho que saber quantas linhas que tem, tá bom? Então, n alunos igual a size de qualquer um deles aqui, tá bom? Ok? Então, agora eu já sei quantos que é. E agora aqui, para ir variando de 1 até n alunos, o que eu tenho que fazer? Eu vou fazer o seguinte, vou criar uma linha. Linha igual a monta. Ele vai montar uma linha com o que, gente? Com anos, entrada e passar para outra linha aqui. Esses 3 pontinhos eu já ensinei para vocês, né? Não, gente, isso aqui é quando um comando não cabe numa linha só, você usa 3 pontinhos para continuar na linha seguinte. Então, estou passando a responsabilidade de montar a linha para essa função aqui. E agora aqui eu vou usar mPutL, esqueci de falar desse mPutL, que é o contrário do mgetL, ele grava uma linha. Aliás, eu nem escolhi qual arquivo que ia fazer, tá bom, gente? Então, eu gravo arquivo, eu já vou colocar aqui. Esse dearc, gente, eu não fiz ainda, tá? Estou programando aqui em tempo real, aqui, isso só acontece quando a gente programa, tá bom? Então, o que eu tinha que ter feito? Ter achado o arquivo primeiro de saída, tá bom? Então, arc igual a agora eu vou, esse arquivo aqui eu vou escrever nele, né? Então eu estou abrindo aqui, gente. Vou fechar, tá bom? Bom, muito bem, gente. Eu acho que isso aqui funciona se eu tiver essa função monta-linhas. Aqui. Tá bom? Vocês entenderam aqui o que eu estou fazendo? Ó, eu descobri quantos alunos que existem. Tá bom? Todos esses aqui são vetores coluna do mesmo tamanho. Tá bom? Então, para cada linha dessas aqui, tá certo? Eu estou montando um string, que é uma linha, tá bom? Com esse monta-linhas, com o iésimo elemento de cada um desses vetores. E essa função monta-linhas, ela vou fazer o seguinte,
vai ter um parâmetro de saída que é um string, tá bom? Então eu vou fazer linha igual a... E o anos de entrada, gente, ele é numérico, tá bom? Para você passar uma coisa de numérico para string, você pode usar essa função aqui, chamada string. Só que agora aqui não é mais um i, tá bom? Porque aqui veio só um elemento, tá bom? Então, ano de entrada, instrucal, nome e anos de casa. Eu quero que seja separado por ponto e vírgula, tá bom? Ponto e vírgula. Entenderam o que eu estou fazendo, gente? Ó, aqui o valor numérico, para eu passar para string, aí agora eu quero o contrário, tá bom? Se você tem... você tem aqui n igual a 3214, uma coisa assim, tá bom? Você pode fazer o seguinte, se você fizer a, b mais n, dá errado, tá bom? Porque você tem um string com um número. Aí você tem que fazer AB mais aí agora dá certinho. Tá bom? Agora a conversão ao contrário, tá? Do número para uma sequência de caracteres que são os algoritmos que o compõem. Então é isso que eu fiz aqui. Bom, então, peguei o ano, passei para string, porque o ano era numérico, tá bom? Seguido de um ponto e vírgula, seguido de inscrição, que já é string, seguido de ponto e vírgula, seguido de nome, que já é string, seguido de ponto e vírgula, seguido de anos de casa, transformado para string. Bom, eu acho que isso aqui já funciona. Vamos testar esse programa inteiro agora aqui. Tá? Esse aqui é o arquivo de entrada. Aqui ele já pediu o arquivo de saída, que eu vou chamar de vou chamar e acabou o programa. Vamos lá ver esse arquivo que foi criado agora aqui. Eu bati CSR em vez de CSV, gente, mas deixa eu... abrir aqui. Tá certinho aqui, ó, tá vendo, gente? Então aqui, ó, você tem ano, inscrição, nome, e esse cara entrou em 2010 e 2015 ele está no ano 6. Tá bom? Chegou no programa final. Tá bom? Repare, mais uma vez, utilizando aquela técnica de se eu sei o que eu quero, eu escrevo logo, eu transformo logo numa função. Eu não preciso saber como. Aí, no como, eu deixo para depois. E vamos agora, gente. Fazer o seguinte, mudou um pouquinho a situação. Bom, aqui agora a gente tem um outro formato, que também a gente encontra muito por aí, tá bom? Que a gente chama de formato com colunas fixas, ou colunas pré-fixadas. Aqui é o seguinte, o ano
está aqui embolado nisso aqui também. As 4 primeiras colunas são o ano, o resto é a inscrição. Tá bom? Então, aqui você tem definido no seu arquivo de entrada as posições que correspondem a cada campo. Não tem um separador, você tem posições. O que a gente precisa fazer agora aqui? Bom, o que a gente tem que fazer é o seguinte: a gente tem que fazer uma outra função para extrair campos das colunas aqui. Bom, aqui o ano, então, é o eval das 4. Você lembra dessa função parte aqui, gente? Essa função parte pega um pedaço de um string. Bom, você pegar isso daqui, se eu fizer aqui parte de S 3, 2.8, isso aqui, tá vendo? Foi da posição 3 até a posição 8 aqui. Bom, só para colocar mais uma coisa aqui, parte de S, uma notaçãozinha aqui que ela pode ser boa se usar o dólar, o cifrão, tá bom? Isso aqui, não, 2 pontos. Isso aqui quer dizer até o fim. Bom, só que em vez de 1 aqui, deixa eu pôr aqui, 7. Tá bom? Então ele pega da posição 7 e vai até o fim. Bom, então agora voltando aqui para o nosso slide aqui. Eu tenho a linha e tenho que extrair campos dela, só que agora são técnicas diferentes, porque o formato dessa linha é diferente. Então, o ano, bom, eu estou eval, né, para passar para numérico, dos 4 primeiros caracteres da linha. A inscrical é a parte da linha entre as colunas 5 e 12, e o nome, usei o strip blanks outra vez, é a parte da linha que vai de 15, da posição 15 até o fim. Tá bom? Ou seja, é uma outra técnica para você pegar uma linha e separar em partes. Tem também a gravação, tá certo? Mas o que eu quero comentar aqui a respeito disso daqui, a lição que eu queria transmitir aqui é o seguinte. Primeiro, o programa principal, gente, não mexeu com essa mudança. Ele continua limpo e claro. Bom, ele continua com as 3 linhazinhas dele lá. Bom, na verdade, a única coisa que mudou para essa mudança do formato de entrada, gente, foi aquela função extrai campos. O resto é tudo igual. Bom, ou seja, os detalhes, o arquivo, gente, é uma coisa detalhada, não tem como fugir. Tá? Não tem como, é detalhe, não tem jeito. Bom, então, se você encapsula isso em uma função, você, a partir de, depois que você acabou de fazer aquela função, você pode esquecer dos detalhes. Só interessa, dê esse arquivo aí para mim, pronto, já deu. Tá bom? Que foi isso que a gente fez aqui. Bom, então, isso que é uma lição importante daqui, certo? Quando você estrutura bem o seu programa, se você tem funções bem definidas, você tem uma manutenibilidade, fica mais fácil você manter o programa quando se alteram algumas condições de contorno. Ok, gente? Bom, então agora vamos para